Olá, queridos, tudo bem? Com vocês, professor Rodrigo Teles, e a convite da Faculdade Legale para pós-graduação de Direito Previdenciário, nós estamos gravando uma série de 12 vídeos, e esse é o segundo sobre benefícios de prestação continuada da assistência social, para falar sobre o desenvolvimento, de algumas atividades, de algumas informações coligadas a esses benefícios, que fazem parte aí de uma jornada inteira de informações e de dados para poder fazer um processo de complementação do conhecimento, um processo de desenvolvimento do conhecimento em relação a esses benefícios com os nossos alunos. Dentro dessa composição, é uma alegria muito grande convidar vocês para o segundo tema. No primeiro tema nós falamos sobre a evolução da assistência social e no segundo tema nós separamos uma informação bem sensível. Para explicar essa informação, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, o tema nasce de um problema que eu tenho na minha advocacia e que meus alunos têm na advocacia. Vou mostrar o slide para vocês e depois eu explico. Vejam só. Agora nós vamos falar de incapacidade versus incapacidade. A diferença entre benefícios assistenciais e benefícios previdenciários. Retornem comigo. Você já reparou que, como advogado, quando você vai fazer um processo de benefício assistencial e de benefício previdenciário, parece que os peritos respondem os laudos periciais médicos da mesma forma? Analisam um BPC-LOAS para pessoa com deficiência igual um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez e que o conceito de incapacidade não faz sentido? Hoje nós vamos lidar com isso. Bom, como eu falei para vocês, com o passar dos vídeos eu ia me apresentando e hoje eu quero falar para vocês que eu tenho um escritório aqui em São Paulo, capital, de contencioso de massa, matéria previdenciária e assistencial, presto serviço para diversos clientes e tenho muitos problemas com perícias que são feitas da forma errada. Por quê? Os conceitos jurídicos de incapacidade usados no BPC-LOAS são errados e as perícias não são feitas usando a CIF, por exemplo. Mas hoje nós vamos falar de incapacidade e, para tanto, convido vocês para o nosso primeiro slide, que vai lembrar para nós o seguinte. Nós temos uma tríade da Seguridade Social, que fala sobre previdência, assistência e saúde, e, naturalmente, a despeito do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC-LOAS ser administrado pelo INSS, que é a autarquia que administra os benefícios do regime geral de previdência social dentro da Previdência Social, os seus conceitos jurídicos não podem ser confundidos. Então, dentro dessa composição, vejam o próximo slide de vocês, é competência do INSS a operação de benefícios previdenciários e de benefícios assistenciais de prestação continuada, tanto para a pessoa idosa como para a pessoa com deficiência, nos termos do artigo 3º do Decreto 6.214 de 2007. E, para tanto, nós vamos passar a analisar agora os conceitos de incapacidade dos benefícios previdenciários e depois os benefícios assistenciais para a pessoa com deficiência. Retornem comigo um pouquinho. Bom, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou analisar o conceito de incapacidade dos benefícios previdenciários do regime geral por incapacidade do INSS e depois do benefício assistencial de prestação continuada para a pessoa com deficiência. Para dizer para vocês por que eles estão, em muitas vezes, nesse mesmo sistema, nesse mesmo órgão, ou sob a discussão e sob a competência dos mesmos juízes do mesmo judiciário e dos mesmos peritos do judiciário, são confundidos em conceitos e estruturas. Então, é a falta de conhecimento prático, técnico e jurídico que gera essa confusão. E hoje nós vamos começar a estabelecer uma diferença entre umas e outras condições. Para isso eu vou começar com vocês com o que nós mais fazemos, que são benefícios previdenciários e o seu conceito de incapacidade. E aí sim, depois o conceito de incapacidade para fins de benefícios assistenciais e a sua diferença. Venham para o material comigo, por favor. Nós temos então o conceito de benefícios previdenciários por incapacidade, o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, que nos diz o decreto 3048 de 99, recém-alterado, que o auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado, da Previdência Social, do regime geral, que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Lembrando que o conceito de incapacidade é para o trabalho ou para a atividade habitual e sempre temporário.
No próximo slide, nós temos o conceito de aposentadoria por incapacidade permanente, que fala para nós, no Decreto 3048 de 99, no artigo 33, o seguinte: a aposentadoria por incapacidade permanente, né, cumprido o período de carência quando exigido, assim como a aposentadoria, o benefício por incapacidade temporária, é concedido para a pessoa que ficar incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Então, basicamente, existe incapacidade para qualquer atividade laborativa, há uma natureza permanente dessa incapacidade e não há aqui, a priori, possibilidade de reabilitação. Então, em um benefício, a incapacidade é para o trabalho que eu exerço ou para a minha atividade habitual e é temporário. No outro, a incapacidade é para qualquer atividade laborativa, é permanente e não há possibilidade de reabilitação. Posteriormente, continuem no slide comigo. Nós temos o auxílio acidente. E esse auxílio acidente, diz o artigo 104 ainda do decreto, será concedido como indenização, benefício de natureza indenizatória, né, para os segurados, aqui explicados, quando ocorrer a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e resultar sequela definitiva, que é exemplo das situações discriminadas, impliquem uma redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma natureza de incapacidade nos dois primeiros benefícios e de redução de capacidade no terceiro. Para o quê? Para o trabalho habitual. Então, o auxílio acidente, assim como, né, o benefício de incapacidade temporária, falam para nós sobre o trabalho habitual exercido, enquanto a aposentadoria por invalidez, né, antigamente conhecida, e o benefício hoje conhecido por benefício por incapacidade permanente, fala para toda e qualquer atividade. E aqui decorrente de uma sequela definitiva que decorre de um acidente. Existe um benefício que se aplica sobre as aposentadorias por invalidez, né, antigamente conhecidas, que são os benefícios por incapacidade, nesse caso, permanentes, que são os benefícios de adicional de 25%. E esse adicional de 25% decorre do artigo 45 do Decreto 3048 de 99, que nos diz o seguinte: o valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. E, vejam só, primeiro eu tenho o benefício de incapacidade para qualquer atividade laborativa, que é incapacidade permanente, é de natureza permanente, sem possibilidade de reabilitação, então eu cumpri os requisitos, né, deste benefício aqui, aposentadoria por incapacidade permanente, e ao cumprir esses requisitos, eu tenho a necessidade de assistência permanente de terceira pessoa. O que eu estou trabalhando com vocês nestes benefícios, nessas imagens que vocês estão vendo, né? E esse adicional desse benefício? As incapacidades para o trabalho dos segurados do regime geral de previdência social. Retornem da imagem comigo. Quando vocês olham para o benefício de incapacidade temporária, permanente, auxílio acidente e até o adicional sobre as aposentadorias, o importante é observar que a incapacidade, o conceito jurídico de incapacidade, é para o trabalho ou para a atividade habitual ou para todo e qualquer trabalho. E está ligado à minha capacidade de oferir renda e de trabalhar. E se eu não puder trabalhar, de ter a substituição dessa renda por parte da administração, né, por parte do INSS, na concessão de benefícios temporários ou permanentes, ou de natureza indenizatória, ou até permanentes com o adicional, caso haja necessidade, né, de acompanhamento por terceiro de forma permanente. O conceito jurídico de incapacidade para benefícios por incapacidade está ligado diretamente à ideia, isso é muito importante, da capacidade ou da incapacidade para o trabalho. Por quê? Porque a capacidade ou a incapacidade para o trabalho está ligado ao risco social coberto pelo regime geral dentro de um dos seus grupos de benefícios, que são os benefícios por incapacidade. Então vejam, o trabalho que gera renda, que gera o dever de contribuir, por exemplo, para o regime geral, gera essa condição, né, essa atividade, esse exercício de atividade e o dever de contribuir, oferindo renda, e te liga como segurado obrigatório ao regime geral, por exemplo. Essa é uma ideia. Você poderia ser segurado facultativo, por exemplo, também. E essas pessoas, em relação ao seu trabalho, à sua atividade habitual, naturalmente,
tem a possibilidade de ir contribuindo porque trabalham ou porque, né, oferem renda. Nesse caso, elas escolhem, né, algumas como facultativo ou são, nesse caso, obrigadas como segurados obrigatórios. E elas se mantêm ligadas ao sistema. Ao se manterem ligadas ao sistema, elas estão vinculadas ao sistema, nesse caso, e mantêm a sua qualidade de segurado e começam a cumprir a sua carência. Se elas sofrem um risco social, que é, por exemplo, a incapacidade para o trabalho, elas têm direito ao benefício por incapacidade. Isso é muito importante para nós. Agora, e o caso de benefícios assistenciais? Vejam então no material de vocês agora. Os benefícios assistenciais, eles trazem um requisito objetivo, que é a idade superior a 65 anos ou mais, ou pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. E a miserabilidade, que é o critério subjetivo. E aí você pensa, mas professor, cadê a incapacidade nesse slide? E aqui vem, então, um convite para vocês observarem essa composição. Quando eu olho para o benefício de prestação continuada, a priori, né, em uma análise um pouco mais superficial, em uma análise um pouco mais ampla, eu diria, né, um pouco mais, eu diria, estrutural, eu sempre vejo uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa que, ao terem uma condição de miserabilidade, recebem o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Mas o que eu não observo dentro dessa composição, na lei orgânica da assistência social, que o artigo 20, parágrafo 2º, fala para além da deficiência, como nós estamos vendo nesse slide, de incapacidade. E é por isso que eu sempre convido os meus alunos a não se balizarem somente pela lei orgânica, mas também pelo decreto, né, 6.214 de 2007, que é o regulamento do benefício de prestação continuada, e pela portaria conjunta 3 de 2018. Mas vejam a lei orgânica no artigo 20, parágrafo 2º, que fala que considera essa pessoa com deficiência aquela que tem deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, eu tenho os conceitos de deficiência, que interagem com barreiras, obstruem a participação plena e efetiva em um espaço que é a sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. É só no RBPC, no Regulamento do Benefício de Prestação Continuada, que é o Decreto 6.214, que nasce o conceito de incapacidade. Venham comigo um segundinho. Sim, benefícios de prestação continuada têm o conceito jurídico de incapacidade. Então, sim, se você encontrar a palavra incapacidade no laudo médico pericial do processo judicial de concessão do benefício de prestação continuada ou de análise do benefício de prestação continuada que você distribuiu na justiça, essa palavra não está errada, mas o conceito jurídico dentro dela tem que seguir o conceito jurídico do decreto. Passamos a ver no material de vocês agora este conceito. Vejam o que o decreto diz. O RBPC, no artigo 4º, inciso 3, vai trazer para nós a seguinte informação. Incapacidade é um fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e restrição de participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e o seu ambiente físico e social. Enquanto nos benefícios por incapacidade do regime geral de previdência social, a incapacidade tem a ver com o trabalho exercido no todo ou habitual, de forma temporária ou permanente, nos benefícios assistenciais, a incapacidade para começo de conversa é fenômeno multidimensional, ou seja, visto de vários, né, pontos de vista, de várias óticas. Ela limita o desempenho de uma atividade e não é uma atividade laborativa, é uma atividade, ou seja, limita o desempenho da pessoa de fazer alguma coisa. Restringe a participação dessa pessoa em espaços, né, em sociedade, em locais, reduz efetiva e acentuadamente a capacidade de inclusão social no mundo ou em torno dessa pessoa, quando faz a interação da pessoa com deficiência e o seu ambiente. Que ambiente? Físico, os espaços em que eu estou. Por exemplo, retorno a dizer para vocês, é um prédio que não tem uma rampa, que não tem um elevador, e uma pessoa que é cadeirante. E é, por exemplo, uma sociedade que é preconceituosa com pessoas com deficiência e não deixa essas pessoas participarem. Então, se você ver um laudo
que traz o conceito de incapacidade, esse laudo não traz um conceito de incapacidade errado quando ele discute o artigo 4º, inciso 3 do RBPC. Mas, se esse laudo traz um conceito de incapacidade laborativa, total, permanente, temporária, dentre outras condições, esse laudo está errado. Então, vem a minha dica para você, meu aluno, meu ouvinte. Seu laudo tem uma informação de incapacidade. Quando essa informação de incapacidade vem, é esse texto que está inscrito? Ou o texto que está escrito no laudo é um texto de incapacidade para o trabalho? Se for a segunda opção de incapacidade para o trabalho, está errado. Porque quando a gente fala de desempenho de atividade, não é atividade de natureza laborativa, mas é qualquer tipo de atividade. Logo, vejam esse slide que está no material de vocês. O conceito de incapacidade de benefícios previdenciários e de incapacidade previdenciária é diferente do conceito de incapacidade assistencial no benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência. E assim, as perícias médicas e as suas decisões podem sim trazer o tema de incapacidade, conforme vocês encontram nesse slide, mas o conceito de incapacidade a ser discutido tem que estar ligado diretamente ao conceito jurídico do artigo 4º, inciso 3 do Decreto 6.214 de 2007 e nunca dos benefícios por incapacidade. Por fim, e para poder encerrar o conteúdo de vocês e fazer aquilo que eu falei com vocês, né, que é essa apresentação final, falar com vocês um pouquinho, né, sobre os materiais adicionais de vocês, eu gostaria de fazer um convite para a leitura de uma jurisprudência que eu queria dizer que eu gosto dessa jurisprudência, eu queria dizer que eu acho essa jurisprudência interessante, mas essa jurisprudência já está no entre eu adoro ela e eu amo ela de paixão. Então, assim, eu não consigo dizer muito bem. É a jurisprudência de um magistrado do TRF da Terceira Região, daqui de São Paulo, por quem eu tenho extrema admiração e a qual eu passo a ler para poder fazer o arremate deste conteúdo. Tudo bem? Então venham para o material. Constitucional, benefício de prestação continuada, requisitos comprovados. O laudo médico pericial feito em 22 de março de 2016, complementado, atesta que o autor é portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de substâncias psicoativas, outros transtornos mentais ou comportamentais, e conclui que existe incapacidade laborativa total e permanente. Volta. Pode vir para mim. O laudo está tão errado, mas tão errado, mas tão errado, mas tão errado, mas tão errado, que até a forma como ele foi respondido é como se fosse um auxílio-doença. Pior do que isso, só 2 disso, como diria a senhora minha mãe. Volta para o material. Em resposta aos quesitos, o perito relata que o autor não teria condições de concorrer a cargo para exercer atividade laborativa em igualdade de condições com outras pessoas. Volta para mim. O que atividade laborativa tem a ver com concessão sim ou não de benefício, sendo que a capacidade de prover o próprio sustento ou de tê-lo esse sustento provido pela família está no escopo da análise de miserabilidade. A perícia médica não está ali para analisar se uma pessoa tem capacidade laborativa para o trabalho, do ponto de vista de ela pode trabalhar ou ela não pode, para que ela vá sim ou não trabalhar, porque neste caso, então, ela poderia oferir renda. Porque se a perícia fosse feita para isso, ela estaria desconsiderando, por exemplo, o número de desalentados no Brasil, que são as pessoas que, mesmo querendo trabalhar, não conseguem pela falta de vagas e empregos, por exemplo, nos seus espaços em que vivem, nos municípios em que moram ou nas regiões ao seu entorno. Bom, continuando no material de vocês. O legislador constituinte quis promover a integração da pessoa com deficiência na sociedade no mercado de trabalho. Gente, vejam o que está escrito. Mas não transformou a deficiência em incapacidade e nem a incapacidade em deficiência. Ou seja, um conceito jurídico não tem a ver com o outro. Assim como, me ouçam enquanto vocês leem esse slide, o conceito de incapacidade do BPC-LOAS não se mistura com o conceito de incapacidade dos benefícios previdenciários.
Então, já na redação original da lei, a incapacidade para o trabalho e vida independente não eram definidores de deficiência. Com a alteração legislativa, o conceito foi adequado, de modo que a incapacidade para o trabalho e para a vida independente deixaram de ter relevância até mesmo para a lei. O que define a deficiência é a presença de impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. As patologias ajustadas pelo perito se ajustam ao conceito de pessoa com deficiência nos termos do artigo 20, parágrafo 2º, 1 e 2. Podem voltar comigo. Deficiência não é incapacidade, incapacidade não é deficiência, e o conceito jurídico de incapacidade do BPC-LOAS não se mistura com o conceito jurídico de incapacidade de benefícios previdenciários. Para tanto, vem o meu convite para vocês. Pegou um laudo assim escrito errado? Não deixem, tudo bem? Isso é muito importante para nós, tá ok? Bom, voltem para o material de vocês. Eu gostaria de lembrar para vocês, mais uma vez, que sempre no final do material de vocês tem aqui, né, as informações, mais uma vez, do meu mini currículo, tem as informações do e-book do BPC-LOAS, que vocês podem clicar na imagem para poder fazer o download, e se vocês quiserem buscar mais informações, vocês podem pegar no manual do BPC-LOAS, que está à esquerda aqui na imagem, clicando sobre a imagem do livro, que é um livro de 400 páginas de BPC-LOAS. Se vocês quiserem as informações dos modelos de petições administrativos e judiciais, tem aqui a imagem também, tem o modelo físico, o modelo digital, e tem o curso do BPC-LOAS, que inclui aí mais de 18 horas separadas em mais de, em 83 aulas, trazendo várias informações por 7 módulos sobre benefícios de prestação continuada, mais de 470 slides para vocês. Dentro dessa composição, vem o meu convite para vocês. Aqui embaixo do vídeo do YouTube, vocês têm o link para poder baixar o material. Podem clicar, baixar o material e lá vocês encontram todas as informações, tá ok? Muito obrigado, queridos. Tchau, tchau. Até mais.